esse tempo até que não, mas a gente estudou muito sobre os 144.000, a natureza do caráter dos 144.000, que eles alcançam um grau de irrepreensibilidade, que eles são como um cordeiro, são 144.000 Cristos na terra. Mas a pergunta que eu fiz para o Senhor foi a seguinte: mas será que esse povo sabe quem foi Cristo para querer ser igual a Cristo? E outra pergunta que eu me fiz, eu falei: Senhor, será que eles têm o convencimento, o consolo pelo teu poder de que Jesus realmente se tornou um como nós? De que realmente as nossas dores, as nossas aflições, aquilo pelo qual nós temos passado, Jesus passou exatamente por isso? E a resposta do Senhor para mim foi: não, filha. Para eles, ainda vencer o pecado é uma utopia. Eles até aceitam a ideia, mas eles não foram convencidos com esse entendimento pela palavra. No fundo, cada um de nós acha que vencer o pecado é algo impossível. Nós até queremos ser 144.000, até aceitamos a ideia que 144.000 são 144.000 Cristos na terra, mas o nosso coração não está convencido pela palavra de que é possível vencer o pecado assim como Cristo venceu. Muitas vezes, e essa semana, eu não me lembro bem, eu escutei, não é da igreja, falando: mas ele era Cristo, ele era o Filho de Deus. Como se ele tivesse uma vantagem sobre nós. E o que Deus falou no meu coração é que muitos de nós também achamos isso. Que nós achamos que de alguma forma Cristo teve alguma vantagem acima das que nós temos aqui. E o tema que pulsou na minha cabeça para a compreensão absoluta desse fato foi: vai estudar a natureza humana de Jesus. Então, essa semana, desde a semana passada, Deus falou: natureza humana de Jesus. Natureza humana de Jesus. E eu fui querer saber quem era esse homem. O que era a natureza humana de Jesus? Eu sei que a igreja não estudou sobre isso, não tem conhecimento sobre isso. Isso dificulta demais a sua compreensão de como é possível vencer o pecado. E há uma confusão grande entre a natureza humana de Jesus e a natureza divina de Jesus. Na cabeça de vocês elas se confundem. Mas hoje eu vou me limitar a explicar um grão de areia sobre a natureza humana de Jesus, porque hoje não é o meu culto, não sou eu que vou ministrar a palavra. Então eu precisei enxugar de modo que houvesse já uma grande disposição do convencimento de Deus pelo seu poder de que você nasceu para vencer o pecado. E isso é totalmente possível. Assim como Cristo fez, nós também podemos fazê-lo. Amém? Uma pergunta que eu quero começar esse culto. Quando Jesus encarnou nessa terra, primeira vinda dele aqui, qual era a natureza de Jesus? Era uma natureza humana, é claro, ele estava, corpo, Deus o preparou, né? Isso está lá em Hebreus, nós vamos ler isso. Mas era uma natureza humana igual a de Adão e da Eva? Ou era uma natureza humana igual a de Abraão? Eu estou instigando vocês porque é assim que Deus faz comigo, é assim que a coisa vai ficando enraizada com o entendimento. Pensa no Adão e Eva, onde eles estavam, onde eles viviam antes do pecado. Qual era a natureza do Adão e da Eva? A natureza do Adão e da Eva era perfeita. Natureza humana perfeita, não havia pecado, certo? Sim?
Quando é que nasceu o primeiro filho do homem? Quem foi o primeiro casal na terra? Adão e Eva. Quando Adão estava dentro da sua natureza perfeita, humana, perfeita, lá no jardim do Éden, eles tiveram filhos? Eles pecaram antes que isso acontecesse. E por causa da misericórdia e do amor de Deus, a gente sempre pensou assim, nossa, como Deus é, né? Pecar, precisou tirar do jardim, disciplinava, né? Deixasse lá. Mas lá havia uma árvore. Qual era essa árvore que eles não poderiam... Existiam duas árvores, mas somente uma Deus disse que eles não poderiam comer. Qual é essa árvore que eles não poderiam comer? E qual foi a árvore que eles comeram? E o da árvore da vida, Deus proibiu que eles comessem? Enquanto não havia pecado, eles tinham que se alimentar daquela árvore, porque ela gerava a eternidade em Adão e Eva. Então, Adão e Eva foram gerados perfeitos e partilhavam da imortalidade, se alimentando da árvore da vida. Mas quando houve o pecado dentro do jardim, Deus precisou retirá-los de lá. Por quê? Porque não houve obediência. Houve um pecado. A obediência é sinônimo de rebeldia. Como Deus poderia confiar a Adão e Eva? Desobediência. Rebeldia. Então Deus precisou tirá-los de lá, colocou 2 anjos com as espadas inflamadas para garantir que eles não entrassem ali. Por quê? Porque senão o pecado, eles comeriam daquela árvore e o homem pecador se tornaria... Quando que nasceu o primeiro filho de homem, gerado de homem? Depois do pecado. Certo? Vou repetir então a pergunta. Jesus tinha a natureza humana de Adão e Eva ou a natureza humana de Abraão? Qual é a descendência de Jesus? Mateus e Lucas, no começo dos seus capítulos, perdem o seu tempo, em outras palavras, descrevendo a genealogia de Jesus. Filho de geração de bem-aventurados, aqueles, né, que partilham da promessa que foi dada em... Então, qual era a natureza humana de Jesus? Perfeita como a de Adão e Eva ou com uma tendência forte ao pecado? Sabe quantos anos Jesus nasceu depois que Adão e Eva pecaram? Depois que o pecado entrou no mundo? Mais ou menos 4.000 anos. Jesus nasceu numa época em que o pecado já tinha se aperfeiçoado há mais ou menos 4.000 anos. Então, ele foi gerado de Maria, perfeito, sem pecado, porém com uma carne com a tendência totalmente voltada para o pecado. Como que nós nascemos, irmãos? Com a nossa carne totalmente voltada para o pecado. Isso é a semelhança de Cristo conosco? Outra pergunta. Jesus foi tentado nas condições de Adão ou foi tentado como nós? Irmãos, quando Adão, na verdade, tanto Adão quanto Eva foram tentados? Sim ou não? Como que o diabo tentou a Eva? Enganando. E como que o diabo tentou o Adão? Por causa da esposa. A fraqueza do Adão era Eva. Quem foi enganado? Eva. Quem decidiu ser rebelde, consciente contra a palavra de Deus? Adão. Adão não tinha uma tendência ao pecado, ele foi gerado perfeito. E Adão e Eva pecaram. Jesus nasceu com a nossa carne, com um pêndulo, uma tendência ao pecado. E nós vamos ver pela palavra que ele não
pecou. Abre a tua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 2. Vocês estão compreendendo, irmãos? Hebreus, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 17 e o versículo 18. Então, eu disse, Jesus foi tentado nas condições de Adão ou foi tentado nas condições como nós, com o pêndulo para o pecado? Então, nós vamos confirmar pela palavra que ele foi tentado como nós. Versículo 17 e o versículo 18. Pelo que convinha que em tudo semelhante aos irmãos. Parem um minutinho. Jesus tinha que em tudo ser semelhante aos irmãos. Quem são os irmãos de Cristo? Lembra que a gente já estudou isso? Sim ou não? Nós somos filhos de Deus por adoção, co-herdeiros com... Tudo bem? Então, convinha que Jesus, como sendo nosso irmão, tinha que ser tentado em tudo, a semelhança de como nós somos tentados. Se nós nascemos com um pêndulo para o pecado, Jesus também tinha que nascer com o mesmo pêndulo para o pecado. Porque se ele nascesse na natureza humana, criado por Deus, como Adão, ele seria como nós? Sim ou não? Vocês estão compreendendo? Então ele estava sendo a semelhança dos seus irmãos? Sim ou não? Se não entender, é importante que me pergunte. Não deixa passar. Pelo que convinha que em tudo. Então ele não poderia nascer na natureza humana de Adão, mas tinha que nascer na nossa natureza humana com o pêndulo para o pecado. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar, fazer propiciação aos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, sofreu, pôde socorrer aos que são. Como que Jesus poderia entender o que eu passo nas minhas tentações, se ele não tivesse passado exatamente pelas minhas aflições, pelas minhas tentações, no mesmo corpo mortal e com o pêndulo para o pecado? Como ele poderia ser o meu sumo sacerdote, meu intercessor junto ao Pai, dizendo, olha, eu sei o que ela está passando, eu sei o que ele está passando, se ele não passou. O erro de Adão foi gravíssimo, irmãos, porque ele nasceu com o pêndulo neutro, não para o pecado. Jesus nasceu com um pêndulo para o pecado. Todo mundo sabe o que é pêndulo, né? Pêndulo é aquilo que balança para o lado que está mais pesado. No nosso caso, o pecado. Estão compreendendo? Em Hebreus aí mesmo, Hebreus 4, versículo 15. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. É isso que faz de Jesus o segundo Adão. Abre a tua Bíblia, acho que é em 1 Coríntios 15, versículo 45. Por isso que a palavra de Deus compara, fala do primeiro Adão que caiu e do segundo Adão que com o pêndulo para o pecado foi o resgatador da humanidade e foi intitulado pelo seu pai, meu pai, nosso irmão, como o Salvador do mundo. 1 Coríntios 15, 45. Diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente.
o último Adão em espírito vivificante. Mas, no 46, não é primeiro o espiritual, ou seja, o primeiro Adão foi absolutamente carnal. Carnal não no sentido de carne, mas de pecador. Não é o primeiro o espiritual. Era para ser o espiritual o primeiro? Sim. Não nasceu com pêndulo para o pecado. Estava num lugar onde não havia nenhum pecado. Um lugar separado por Deus. Jesus nasceu aonde, irmãos? No jardim do Éden? Ou nasceu aqui na nossa terra? Já corrompida por muitas gerações de pecado, 4.000 anos de pecado. Então diz no 46, mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Jesus foi tentado no deserto. Ele tinha a mesma inclinação que nós temos, porém ele resistiu. Por isso, ele é este sumo sacerdote. Por ele venceu ele venceu com os mesmos recursos que estão disponíveis para você e para mim hoje. Qual é o recurso que está disponível para mim e para você hoje? Jesus foi um semelhante a nós, um como nós, tentado em tudo e não pecou. Tá bom, eu entendi isso pela palavra, pastor. Mas como ele venceu? Quais são as armas que Jesus usava para vencer o pecado? Se ele nasceu com o pêndulo inclinado para o pecado e ele conseguiu vencer o que eu não consigo vencer, qual era a arma de Jesus? Sabe, é uma palavrinha tão simples. É uma palavrinha que demorou um culto, na verdade 2 cultos falando sobre ela. Que eu falei que essa palavrinha é o combustível da perseverança. A fé. Nós vamos entender isso. Se vocês olharem nos capítulos de Mateus e Lucas, eles percorrem toda a genealogia de Jesus, que tinha todos os defeitos de caráter. Irmãos, todo mundo sabe, está escrito lá a genealogia de Jesus. O que tinha na genealogia de Jesus? Por que Deus quis e fez questão de deixar lá registrado? Pessoas que não eram do povo de Deus e que foram introduzidas por causa da sinceridade. Prostitutas que se voltaram a Deus, que confiaram, tiveram fé. Assassino, adúlteros. Genealogia de Davi. Quem foi Davi? Um homem perfeito. Quem ele era? Na genealogia de Jesus tinha todos os defeitos gravíssimos de caráter. Tudo que a humanidade podia fazer houve na genealogia de Jesus. Porque nós sabemos que os genes são responsáveis, o DNA, por transmitir caráter, personalidade, gestos. Mas o que acontece? Jesus foi transformado. Nós estamos sendo transformados. Tudo para provar para você que Jesus foi um como nós. Abre a tua Bíblia lá em Filipenses 2. Nós vamos ler do 5 ao 9. Filipenses 2, nós vamos ler do 5 ao 9.
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Em outras versões, mas aniquilou, gente, aniquilar, esvaziar. Eu pergunto para você, o que é aniquilar? Em outras versões, esvaziar-se. Esvaziar-se do quê? Ele nasceu num ponto da eternidade, foi gerado do Pai, certo? Sim ou não? Precisam de versículos sobre isso? Hebreus 1:5, Hebreus 5:5 fala que Cristo foi gerado do Pai. E nós sabemos que há uma tendência hereditária, certo? Uma transmissão. Então, Jesus nasceu absolutamente perfeito e cheio de poder. E o que o Pai fez com ele? Ensinou a usar. Quando ele decide obedecer ao Pai e vir à terra como homem, ele teve que aniquilar-se a si mesmo, esvaziar-se de todo poder, de todo sentimento, de todo entendimento, de todo conhecimento. A sua mente divina e absoluta, conhecedora de todas as coisas, teve que ser aniquilada. Ele esvaziou, e isso eu queria que vocês entendessem que foi a maior forma de humilhação que Jesus passou. Tanto que na continuação aí do versículo, peraí que sumiu da página. Olha no versículo 8, e achando, então quando ele aniquila-se a si mesmo para fazer a vontade do Pai, no versículo 8, e achado na forma de, humilhou-se a si mesmo. Estar na forma de homem, como eu e você, semelhante a mim e a você, com pêndulo para o pecado, era a maior forma de humilhação. Não existiu forma de humilhação maior do que essa. Continuação, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, eu não sei se eu estou conseguindo entender, porque assim, eu estudei muito sobre isso, e o meu desejo era ser tão conhecedor e ter tanta convicção no meu coração da vitória contra o pecado, porque não são poucas as pessoas, nem as igrejas que dizem assim, olha, aqui nós seremos pecadores. O pecado, a irrepreensibilidade, o ser perfeito só acontece no céu. Isso não é uma verdade. Jesus provou aqui para mim e para você essa verdade. Lá em Hebreus, volta a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 10, versículos 5 e 9. Diz o seguinte, eu vou ler a partir do versículo 4 para dar um pouquinho mais de sentido. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, quem estava entrando no mundo? Pelo que, entrando no mundo, diz, Jesus, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Que corpo Deus estava preparando? Um corpo humano. Qual era a natureza humana de Cristo? Semelhante à nossa. E qual é a nossa natureza humana? Com pêndulo para o pecado. Versículo 9. Então disse Jesus, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Quem é o primeiro que ele estava dizendo aí? Ele mesmo.
Olha, aquele Jesus cheio de glória, de poder, que tem conhecimento de todas as coisas, que aprende tudo com o Pai, que é absolutamente santo, que é irrepreensível, que tem um corpo maravilhoso, perfeito, que não sente dor, que é imortal, não serve para salvar. Qual é o que serve para salvar? É um que compadeça, é um que tenha passado pelas mesmas dores, pelas mesmas aflições, que também tem um pêndulo para o pecado igualzinho. Eu vou ensinar para esse povo, a missão de Jesus foi, vou ensinar para esse povo que é possível vencer o pecado. Como eu fui dependente de Ti, ó Deus, vou mostrar para eles que se eles forem dependentes de Ti, através de mim, eles podem ser vencedores do pecado. Isso é real. Não deixa o diabo colocar esse ponto, permitir que esse ponto de interrogação da vitória contra o pecado permaneça na tua mente, porque ele está. Nós sempre ficamos questionando, será mesmo que é possível vencer o pecado? É tão interessante a gente começar a estudar a natureza humana de Jesus, que a questão da trindade vai mais uma vez caindo por terra, né? Quando você estuda lá em Tiago 1,17, fala de um Deus que é imutável. Deus o Pai. Como que ele poderia se transformar em ser humano se ele é imutável? Ele precisou gerar alguém que pudesse ser mudado para nos salvar. Marca esse texto, Tiago 1, versículo 17, que fala da imutabilidade. Tiago 1,17. Pode confirmar aí. Fala da imutabilidade de Deus. Se Jesus precisou ser gerado e ser transformado, nós acabamos de ler em Hebreus 10. Corpo me preparaste. Entrando eu no mundo, vimos que a maior humilhação foi a transformação de um rei glorioso, do filho do rei, para um servo que tinha uma natureza humana semelhante à minha e à sua. Aí, nós também entendemos lá em 1 Timóteo, que no versículo 6,16... Não, vocês só confirmaram aí, né? Tiago 1,17. 1 Timóteo 6,16 fala a questão da imortalidade de Deus. Deus é imortal. Como que alguém que é imortal se torna mortal? Ele precisou gerar o seu filho com as condições de mortal. Como nós, para que pudéssemos salvar. Estão compreendendo, irmãos? Agora eu queria que você abrisse a tua Bíblia em João 5,30. Jesus faz umas declarações assim, e uma delas é o que eu perguntei para o Senhor. Eu ficava inconformado, mas não vou entrar nela ainda, vou deixá-la por último. Mas olha que declaração interessantíssima que Jesus faz em João 5,30. Ele diz assim... peraí que eu estou em 1 João. Nós estamos estudando sobre a natureza humana de Jesus. Que Jesus tinha um pêndulo para o pecado, assim como eu e você temos. A diferença é que ele nunca pecou, ele resistia ao pecado. Isso é tão interessante que olha a declaração que ele fez aí em João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. O que é isso? Consciência. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Irmão, presta atenção agora. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Está certa essa declaração? Ela está certa, ela está na Bíblia. E a questão que me intrigou é o seguinte: eu não busco a minha... Significa que então que a vontade dele enquanto ser humano era contrária à vontade do Pai? Senão ele teria dito, eu busco fazer a vontade do Pai, que é a mesma que a minha, ou que é semelhante à minha. Mas ele diz, eu não busco fazer a minha vontade. Eu busco fazer a vontade do meu. Qual é a minha e a tua vontade, irmãos? É fazer a vontade do Pai.
Não, o nosso pêndulo é para o pecado, nós estamos sempre resistindo. Deus fala, faça isso. E há uma luta grande a ser feita. E a gente ora, Deus, por favor, se puderes, aparta de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Entende como Jesus tinha as mesmas lutas que eu e você? No Getsemane é uma parte claríssima de que a vontade dele não era morrer, que a vontade dele era largar tudo aquilo. Tanto que ele disse, Pai, se puderes, aparta. Qual era a vontade de Jesus? Era a mesma do Pai? Natureza humana de Jesus igual a mim, sentimento igual que eu e você temos. Mas o que ele fazia? Ele lutava contra esses sentimentos. Ele buscava fazer a vontade do Pai, ter comunhão, oração, jejum. Fé no Pai. Fé de saber que ele não seria abandonado, que aquilo que o Pai cumpriu ele ia prometer, mas havia algo que ele precisava fazer, somente ele. E há coisas que eu e você precisamos fazer para que a vontade do Pai se cumpra na minha e na tua vida. Nós precisamos ter fé. Nós aprendemos em Judas 3, versículo 3, que é um capítulo só, diz assim: exorto-vos, irmãos, a batalhar pela fé. Sabe o que fez Jesus vencer? A fé que ele tinha no Pai. Porque se ele não tivesse fé, para que ele ia orar? Para que ele ia jejuar? Para que ele ia se separar das pessoas? Ia para o monte? Isso é ilógico, irmãos. Só ora quem tem fé, só crê quem tem fé, só continua caminhando, perseverando e negando a si mesmo quem tem fé. Quem confia absolutamente no Pai. A arma mais poderosa que Jesus tinha era a fé. Sabe como que ele curava? Sabe como ele dizia: Lázaro, sai daí. Mar, acalma-te. Pela fé. Isso liberava o poder do Pai trazido pelos anjos para a manifestação da glória do Pai. Eu vim para revelar o Pai. Você acha que ele não tinha medo? Sentimentos? Tá difícil hoje, hein? Jesus chorou? Jesus se importava, se compadecia com as pessoas? Tinha cansaço? Uma natureza humana semelhante à tua? Será que quando ele estava lá cansado e Pedro foi o importunar a respeito de quantas vezes ele deveria perdoar, Jesus cansado, exausto, você acha que lá dentro do coração dele não tinha vontade de falar assim: meu, mas que coisa, Pedro, que chatice. Mas ele resistia à carne, o pêndulo para o pecado, ele resistia aos pensamentos maus, à rebeldia. Ele tinha todo esse tipo de sentimento, mas ele dizia: não, isso não pode se tornar uma fortaleza na minha mente. Eu vou te provar como Jesus se esvaziou e aniquilou-se. Ele veio para esse mundo sem nenhum tipo de conhecimento. A palavra de Deus diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura, e significa que ele precisou desenvolver isso. Você tem que desenvolver a sabedoria, irmãos. Como é que você desenvolve a estatura? Através da alimentação adequada. E a sabedoria? Alimentação adequada. O pastor leu no Salmo 50 que Deus jamais faria uso de carnes de touro e nem sangue de bode ou de qualquer tipo de sangue. Nós sabemos que todas as carnes estão cheias de sangue. Jesus jamais faria parte disso, porque ele lutava contra todas essas coisas. E eu recebi do próprio Jesus que ele não fez parte dessa cumilança imunda. Fé. Nós também em João 5,30. Esse texto que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça é Lucas 2,52. Agora vem o texto que o Senhor, que é o meu questionamento sempre foi esse. Eu não conseguia compreender como Jesus não sabia
a data e a hora da vinda dele. Como pode? Abra a tua Bíblia lá em Marcos capítulo 13, 32. E alguns irmãos que conversaram comigo sobre isso, eu sempre disse: irmãos, eu creio de todo o meu coração que Jesus sabia a hora e a vinda dele. O dia, a hora, o mês, o ano. E eu usava como base Apocalipse 10, versículo 7, que diz que o segredo de Deus será revelado nos últimos dias, através dos 7 trovões que soam. E quando lá no versículo 4 do Apocalipse 10, o João ouve os 7 trovões, compreende os 7 trovões, e diz para João, que estava recebendo a revelação: olha, sela essas palavras, esse povo não pode receber isso agora não. Mas haverá aí um dia em que o segredo de Deus seria revelado. A volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Então eu falava: Deus, esse texto aqui deve ser contaminação, deve ter alguma falha, e Deus não me dizia nada a respeito disso. E eu sou bem assim, eu converso com o Senhor, peço explicação, e se Ele não me dá, eu não fico remoendo aquilo, ou fico com raiva, não fico, eu deleto aqui e falo: bom, Senhor, o dia que o Senhor quiser me falar, o dia que o Senhor quiser me revelar, eu estou à disposição. E quando se começa a orar por um avivamento, que eu nunca imaginei, como eu disse para vocês, que viria através de uma nova reforma na alimentação, Deus simplesmente disse, assim, não fiz força, eu nem lembrava disso, porque eu tinha dúvida a respeito disso. E aí o Senhor me revelou. Em Marcos, capítulo 13, se você ler os versículos seguintes, antes do 32, Jesus começa a falar todas as coisas que iam acontecer, assim como Mateus 24, antes do fim do mundo. E eu me perguntava: como pode dizer ele, eu não sei, os anjos não sabem, somente meu Pai que está no céu sabe? Se ele acabou de revelar todas as coisas que iam acontecer. Eu e você podemos saber, irmãos, na nossa natureza humana, carnal, voltada o pêndulo para o pecado, saber do dia e da hora que Jesus vai voltar. Como que Jesus poderia saber? Mas olha, como você explica as revelações dos finais dos tempos? Assim como Deus revela as suas coisas aos profetas e dá limite, revela aquilo que lhe apraz, Ele fez assim com Jesus também. Porque Jesus era homem como eu e você, natureza humana de Jesus. Então, aquilo que o Pai podia revelar, que não fosse interferir no caráter dele, era Ele revelar. Aquilo que Deus pode me revelar e revelar a você, que não interfira no meu caráter, Ele nos revela, como Ele faz com os profetas. E fez assim com Cristo. Agora existe uma coisa, irmãos. Nós estamos falando da natureza humana de Jesus. Quando chega em Apocalipse, Ele está no estado humano? Ou Ele já subiu? Mateus 28, 18 diz: me foi dado todo o poder no céu e o poder que Ele aniquilou, se esvaziou para salvar-nos, lhe concedido novamente. Mas a dependência continua do Pai. Primeiro versículo do Apocalipse 1 diz: Deus deu uma revelação para quem? Jesus. Que revelou para quem? O anjo Gabriel. Que revelou para quem? Para João. Quando chega em Apocalipse, nós estamos falando de um Cristo vitorioso, pós-cruz. Então, Ele, nesse momento de vencido a cruz, após passar da natureza humana com o pêndulo pelo pecado vencido, Ele se tornou vitorioso. O que o Senhor fala nas cartas do Apocalipse? Aquele que vencer, te darei. Jesus venceu? Recebeu todo o poder. E o poder significa todo conhecimento, presciência, onipotência. Todos os atributos do Pai foram dados ao Filho. Por isso que no Apocalipse 10, quando ele... Quem é a voz dos 7 trovões? Jesus. Ele está revelando para quem? Para João. E quando João diz lá no versículo 4 do Apocalipse 10, eu ia escrever, mas então ouvi uma voz do céu, cele essas palavras. Porque agora nós estamos tratando com seres humanos com pêndulo para o pecado, eles não podem receber esta informação.
Quando que eles vão receber essa informação? Quando eles receberem o estado da graça, da irrepreensibilidade como eu recebi. Quando Jesus recebeu, ele teve toda a revelação. Quando nós nos tornarmos irrepreensíveis diante de Deus e do Filho, nós receberemos. Quando vai ser isso? No tempo das pragas. Que a gente já estudou. Tudo bem? Estou falando japonês? Sim ou não? Estão compreendendo, irmãos? E tem uma coisa fantástica nesse versículo. Deixa eu ir lá. Marcos 3, 13, 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Aí ele faz questão de dizer, ninguém sabe. Ninguém é ninguém, irmãos. E ele define quem era o único que saberia. Ele diz, nem os anjos, que são magníficos em poder, que estão no céu, nem o Filho, que sou eu, senão o Pai. Agora eu vou traduzir como o Senhor falou. Nem os anjos, que são magníficos em poder, que não são pecadores, não sabem, que estão nos céus. Aí ele define que estão nos céus, porque tem os anjos caídos, certo? Nem o Filho. O Filho aqui estava em qual natureza? Então ele quer dizer assim, nem os anjos, nem os homens, porque se ele era a semelhança de homem, ele está dizendo, nem anjos, nem homens saberão, somente o Pai. O pastor está fazendo uma observação interessantíssima. Não cita o Espírito, mas se ele é a terceira pessoa, tá bom, Jesus está na forma humana, eu já entendi que ele não poderia saber. Mas e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade? Cadê o trono do Espírito Santo no Apocalipse? Jesus diz em uma das cartas, aquele que vencer, dar-te-ei que se assente no meu trono, assim como eu me assentei no trono com meu Pai. Cadê o trono do Espírito Santo, da terceira pessoa? Irmãos, nós cremos no Espírito Santo. Não como terceira pessoa da Trindade, mas como o poder de Deus derramado. Não se ora e não se clama ou não se adora o Espírito Santo. Se pede a Deus por meio de Jesus que ele seja derramado como poder. Tudo bem? Entendemos só um pouquinho, irmãos. Passei uma lasquinha daquilo que Deus, durante essas semanas, tem transmitido ao meu coração. De como Jesus tinha exatamente a mesma natureza que eu e você temos. Qual é a chave para se vencer o pecado? Fé em Deus. Assim como ele tinha no Pai, nós temos que ter. Que Deus é absoluto. E que se eu estiver conectada, ligada à videira verdadeira, que é quem? Cristo Jesus. Todas as coisas eu posso fazer. Ele diz que aquele que está ligado em mim e eu nele, pode todas as coisas. Mas ele diz que aquele que é cortado, que é afastado da videira verdadeira, nada pode fazer. Irmãos, saia daqui neste santo sábado do Senhor, dia de alegria, dia abençoado, consagrado, tendo a convicção no seu coração de que Jesus venceu o pecado na forma humana, assim como eu e você estamos com pêndulo pelo pecado. Lembra-se que ele sentia vontade de não fazer as coisas que eram do Senhor. Ele tinha ímpetos carnais, mas ele vencia isso pela comunhão, pela oração, pelo jejum, porque ele tinha fé no Pai. E se nós tivermos essa mesma fé, nós nos tornaremos 144 verdadeiramente Cristos na terra. Amém? Eu vou terminar a ministração do louvor. Nós vamos cantar, se eu não me engano, mais 3 músicas. E eu estou desenvolvendo uma palavra sobre a natureza humana de Jesus. Depois eu vou falar sobre a natureza divina dele. E eu creio que isso vai ficar tão forte no teu coração, mas vai te ajudar tanto que eu duvido que você vai aceitar a ideia mentirosa do diabo que você não possa vencer o pecado. Ele venceu porque ele creu, ele teve fé no Pai.
E se você não está vencendo, irmão, é porque você não tem. Você é um questionador, você duvida e você se rebela contra a vontade, a bondade e a misericórdia de Deus manifesta no Filho. Amém? Que Deus te abençoe e vamos ficar de pé.